Olá, boa tarde pessoal. Vamos fazer uma live aqui. Se você está assistindo essa live por acaso depois, eu quero que você saiba que nós estamos começando uma série que se chama Incrível. Deus abençoe Gabriel, Deus abençoe Mônica, que estava de aniversário, minha irmã amada, linda do meu coração, te amo muito. Eu vou compartilhar aqui, eu peço que você segure um pouquinho aí, tenha um pouco de fazer uma live aqui. Olha aqui, eu vou pegar aqui no Facebook, vou jogar no grupo. Eu peço que você tenha um pouco de paciência. Só até eu compartilhar essa live aqui nesse grupo da igreja, que daí o pessoal pode estar acompanhando junto. Só um momento. Mais um segundo e a gente já vai dar início. Prontinho. Fechou. Então eu quero começar uma nova live. Deus abençoe Gabriel Paz. Para você que está no Facebook, para você que está no Instagram da Igreja Filadélfia em Curitiba. E essa live começa hoje uma nova série, é uma série que se chama Incrível. E essa série ela vai tratar de alguns assuntos e hoje eu quero falar e orar por casamento. Então você pode estar compartilhando, pode estar enviando para alguém. Nós vamos estar orando e conversando sobre casamento. Um assunto tão importante para os nossos dias e essencial. Eu quero falar sobre passos, o porquê que é importante o casamento, o que é um casamento importante, o porquê que ele é importante o casamento. Então, fica aí, caminha com a gente, que vai ser bênção, que Deus possa falar ao teu coração durante esses próximos minutos e que você possa sair daqui renovado, com a sua mente aberta, aprendendo novas coisas e que nós possamos orar, que você tenha um casamento abençoado, caso você seja solteiro. Quando você encontrar sua varoa, você vai ter aí já princípios do reino de Deus, da palavra de Deus, para poder continuar nessa sua jornada. Então, 1 Coríntios capítulo 7 diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Aqui Paulo está falando, ele era solteiro. Ele está dizendo, eu queria que todos fossem que nem eu, solteiro. Mas, aí tem o mas, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. O dom que ele tinha era o dom do celibato, o dom de ser solteiro. Então, a pessoa que pensa, eu não quero casar, eu não vou casar, e se sente feliz assim, mas se você está pensando, não, eu quero casar, então o teu dom é o dom do casamento, então você tem que procurar uma parceira, se você está casado também. E Hebreus 13:4 vai dizer que o casamento deve ser honrado por todos, mesmo os que são solteiros precisam honrar o casamento, Às vezes a gente acha que não, o casamento é só um estilo de vida, não, o casamento é muito mais importante que isso, é sobre isso que eu quero falar, Às vezes a gente acha que o casamento vai criar problemas, ou depois que casamos a gente acha, agora depois que eu casei os problemas começaram a aparecer, não, o casamento ele não cria problemas, o casamento ele revela os problemas que já existiam, Então quando você, por exemplo, casa, diz, e começa a dar tudo errado, não é porque você casou que deu tudo errado. O casamento só ajuda a revelar já a inveja, a insegurança, a imaturidade. O casamento só ajuda a revelar tudo que já existia dentro do coração da pessoa. Ele só revela quem a pessoa é. Ele não cria os problemas. Então esses problemas precisam ser solucionados. E aí a primeira coisa que eu preciso entender é o problema do meu casamento sou eu. Eu preciso começar admitindo isso. Eu preciso começar reconhecendo algo assim, para que o casamento dê certo. Eu vou repetir, o casamento não cria problema, o casamento só revela os problemas que já existiam. Ele só revela aquilo que já tinha dentro do coração. Se a pessoa tinha um coração amargurado, só revela esse coração amargurado. Se a pessoa era uma pessoa que era medrosa, revela o medo que ela tinha. O ciúme, tudo já estava lá. O casamento não cria problemas. O casamento, ele é uma bênção de Deus. Deus ama o casamento. Eu quero falar com você sobre o porquê que Deus criou o casamento. Deus abençoe a irmã Renê, irmã Edmilson, Leco. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Hoje eu quero falar sobre casamento, orar sobre casamento, nessa primeira parte dessa live. E eu quero falar o porquê que Deus criou o casamento. Eu vou falar 5 coisas do porquê que Deus criou o casamento. A primeira coisa é porque Deus queria uma conexão entre homens e mulheres. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem e nem o homem é independente da mulher.
Então, para Deus não existe essa independência, um completa o outro, né? É como se fossem duas peças do quebra-cabeça ali, né? Na verdade, não é que um completa o outro, você já é um inteiro, você não é uma peça solta, mas você precisa de alguém e desse alguém você vai se tornar um, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não está completo, mas você é uma pessoa completa. Mas o Senhor está dizendo que ainda assim você é dependente do homem e a mulher, né? Dependente, e o homem dependente da mulher. Então um é dependente do outro. O casamento foi feito pelo Senhor e nos princípios dele, casamento é entre homem e mulher, e casamento é algo que vem desde a criação, né? Desde Gênesis. Lá em Gênesis o Senhor vai dizer, o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei alguém para que lhe auxilie e lhe corresponda. E quando a gente fala assim, vai auxiliar, quando a gente fala assim, a mulher, né? Uma coisa que eu acredito, que Deus ele fez o homem antes da mulher justamente para que quando Deus ele fosse criar a mulher, o homem soubesse da sua necessidade. Então ele estava sozinho, ele sentiu a necessidade. E Deus permitiu dessa maneira para que ele entendesse a responsabilidade e a importância da mulher. E aí quando ele fala, eu vou criar uma pessoa para te ajudar, essa palavra no original, ela é usada 17 vezes. 2 vezes é usada para a mulher e 15 vezes a mesma palavra é usada para Deus, né? Quase como que se Deus estivesse dizendo assim, eu estou criando alguém aqui mais parecido comigo para estar do teu lado, quando ele cria a mulher. E aí Paulo está escrevendo, o homem não pode ser independente da mulher e a mulher independente do homem. Então, por que Deus fez o homem e a mulher? Para que vivessem juntos. E foi antes de qualquer outra instituição criada ou inventada pelo homem. O casamento foi inventado por Deus. E essa palavra casamento já vem de acasalar, né? Então preste atenção. Quando nós falamos em casamento, nós estamos falando de reprodução, que é o primeiro mandamento bíblico que o Senhor dá. E aí quando nós falamos de matrimônio, nós estamos falando de madre, de alguém que gera luz, né? Então o casamento foi isso. Então tem muitas pessoas, né? Que podem te ajudar, que podem caminhar contigo, mas nada se compara ao casamento divino, ao casamento que Deus criou, né? Logo na fundação do mundo, antes de qualquer coisa, Deus criou o casamento. Aí você vai ver o Senhor Jesus falar em Marcos capítulo 10, versículo 6 assim, porém desde o princípio, ou seja, lá no início da criação, Deus os fez macho e fêmea. Eu gosto dessa versão aqui da Almeida Revisada Fiel, porque nas outras versões eles vão distorcendo. Quanto mais nova a versão, eles tiram o macho e fêmea, aí colocam homem e mulher, aí Deus fez um casal, aí Deus fez pessoas para viverem juntos, aí as traduções vão corrigindo e vão mudando aquilo que é o original, e o original é macho e fêmea. Macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí aqui nesses versos de Deus tem 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Nessas palavras de Jesus tem 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, casamento é plano de Deus, está dizendo aqui. Foi Deus que fez lá no princípio, né? Não é um plano do homem, não foi o homem que inventou o casamento. O segundo, aqui está dizendo, é macho e fêmea, ou seja, é homem e mulher, né? Deus já fez o corpo biológico que se encaixa perfeitamente para que esse fosse o casamento ideal, é onde gera luz, gera vida, reproduz. E casamento precisa ser permanente. Ninguém pode separar. O que Deus uniu, o homem não separe, está dizendo aqui, né? Às vezes as pessoas casam e fazem voto, eu vou te amar até quando o sol parar de brilhar, e daí no outro dia começa a chover, e aí o que você faz? Para de amar a pessoa? Eu vou te amar enquanto você for linda, mas a gente não é lindo para sempre. Ó, a Sara casou comigo, eu ainda tinha um pouco de cabelo, agora eu tenho quase nada já, ó. Cada vez menos. Ela está escutando e está rindo aqui, ó, né? Então você não vai ser lindão, lindona para sempre. Eu vou casar porque você é linda. O casamento não é pela beleza, né? Eu vou casar porque você me faz e eu me sinto bem. Aí a pessoa adoece, fica acamada e não pode mais fazer você se sentir feliz. E tu casou porque ela te fazia feliz. E aí, vai se separar?
Então, o casamento é para sempre. Casamento é um plano de Deus, casamento entre homem e mulher, e casamento é para sempre. Então, Deus criou o casamento entre homem e mulher, e Deus criou para multiplicação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança de Deus, diz, e criou o homem, e Deus o abençoou, e Deus diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então, o casamento é para multiplicar, casamento é para reprodução. O primeiro mandamento de Deus foi esse, façam sexo. O primeiro mandamento de Deus. E não é lindo isso? Não é maravilhoso esse mandamento? Olha só, Deus colocou prazer nisso. E Deus te deu esse mandamento, reproduzam. E aí ele colocou, agora uma coisa que eu quero deixar claro é sexo dentro do casamento. Dentro do casamento. Sexo fora do casamento, totalmente contra a vontade de Deus. E você está violando a santidade de Deus e não foi esse o propósito de Deus para a tua vida. Deus te fez para uma única pessoa e para aquela pessoa. Ah, Fábio, mas agora eu pequei porque eu não estou casado e eu fiz sexo e eu estou namorando. Então casa. O casamento, o namoro foi feito para terminar. O teu namoro precisa terminar. Ou você casa ou você abandona. Mas não pode continuar assim. Não, mas eu não vou mais fazer. Mentira. Todo mundo continua. Você já viu trocar pneu de carro com carro andando? Tem que parar, tem que terminar. Não pode namorar mais com essa pessoa, né? Então, o sexo foi algo criado por Deus, mas para que fosse feito dentro do casamento. Aí você vai ver lá em Malaquias 2:15 diz assim, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Aí Malaquias pergunta, porque ele desejava uma descendência consagrada. Deus quer que você tenha filhos, mas os teus filhos precisam ser consagrados. Os teus filhos só serão consagrados e viverão em santidade a partir do momento que você fizer algo dentro dos princípios e dos padrões de Deus. Aí vai dizer assim, no versículo 15, portanto tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua juventude. Então você escolheu uma pessoa para viver com você e essa pessoa você será fiel a vida inteira. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa você poder ser fiel a uma pessoa a vida toda. Hoje nós vemos aí, e quando encontramos casamentos que duraram uma vida toda, 50 anos de casado, 40, 60 anos de casado, a gente já fica, né, indignado, apavorado, pensando, nossa, que lindo, né? Porque é difícil, porque as pessoas se divorciam o tempo inteiro, porque as pessoas são descartáveis, porque as pessoas se abandonam, porque as pessoas deixam uma da outra, às vezes por besteira, às vezes por bobagem. Mas o casamento foi feito para a vida toda. Então, o casamento foi feito para que você pudesse proteger as crianças, né? E tem muitos estudos que demonstram isso, mas só em Harvard, só na melhor universidade do mundo, eles fizeram mais de 150 estudos, né? E todas as crianças que elas são criadas com pai e mãe, elas crescem saudáveis e se sentem protegidas, né? Tem mais de 150 estudos científicos, né? Olha só, algumas coisas que eu anotei aqui desses estudos. Se uma criança cresce sem o pai e a mãe, né? Olha só, aumenta o risco de falharem na escola. 2, aumenta o risco de não se graduarem numa universidade. 3, se a criança cresce sem o pai e a mãe, aumenta o risco de usar substância de forma abusiva, aumenta o risco de a pessoa ter depressão e suicídio, aumenta a probabilidade de a pessoa ser presa. Se você pegar, por exemplo, o lugar onde no Brasil tem mais violência e roubo, Rio de Janeiro. Agora pega a identidade e pessoas que não foram registradas por pai ou mãe. No Rio de Janeiro é o lugar onde mais tem criança sem pai e mãe e é o lugar onde mais tem violência, né? Uma coisa leva a outra. Você pegar número de presidiários, estatísticas brasileiras demonstram que pessoas presas cresceram sem o pai em casa ou sem a mãe ou sem nenhum dos dois, né? Aumenta a probabilidade dessas pessoas se divorciarem e terem filhos fora do casamento depois, porque cresceram sem a proteção do pai e da mãe. Então as crianças que crescem com o pai e com a mãe, os estudos mostram que elas têm uma melhor saúde mental, física e espiritual. Agora, mulheres que permanecem casadas, escuta isso aqui. Primeiro, tem menor porcentagem de depressão. Segundo, tem menor risco de sofrer um crime ou violência. Terceiro, tem maior patrimônio do que as mulheres que vivem com homens só que não casam. Escuta isso aqui. Agora, os homens que são casados e permanecem casados, eles ganham mais dinheiro do que os homens
solteiros que têm a mesma educação, têm uma educação similar, só que homens casados ganham mais dinheiro. Homens casados têm maior patrimônio. Homens que são casados permanentemente vivem mais tempo. E homens que são casados têm menos enfermidades e lesões. Então as crianças precisam crescer em uma família. É triste ver o número de orfanatos. Irmão, eu tive na África e a gente visitou alguns orfanatos em Moçambique. As crianças, elas agarravam nas nossas pernas e pediam: me leva para casa, me leva contigo, por favor, tu não quer ser o meu pai? Eu escutava isso, eu tinha que engolir o choro e ficar em silêncio e não demonstrar o que eu estava sentindo. É lógico que a vontade de abraçar todo mundo e levar, mas a ideia é que não existissem orfanatos, e que crianças que estão no orfanatos, elas já automaticamente saíssem dali adotadas e não precisasse acumular tantas crianças lá. Porque as crianças, elas precisam ser protegidas e o casamento foi criado por Deus para proteger as crianças. Provérbios 14:26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aí tem alguém que diz assim: não, nós vamos ficar casados por causa das crianças. Isso é maturidade. E alguém que fica contra fala assim: não, você tem que pensar em você. Que criança? E a sua vida, pensa na sua vida. Isso se chama um pensamento narcisista. A pessoa, quando ela pensa assim, ela é egoísta. Porque não tem um pensamento mais maduro do que você pensar em outra pessoa que é mais vulnerável que você. E você saber que essa pessoa precisa da tua ajuda. E que ela, dentro de um relacionamento seguro, dentro de um casamento, dentro de uma família onde o pai e a mãe estão ali, ela vai crescer melhor. E não preciso nem usar a Bíblia para isso, porque a Bíblia fala, mas eu estou falando de mais de 150 estudos de Harvard que mostram isso, que demonstram isso. Então, Deus, ele criou o casamento para você permanecer nele como um plano de Deus. E os teus filhos serão protegidos quando você se decidir: eu não vou me divorciar, eu vou continuar casado. Ficar junto, mesmo que pelas crianças, não é egoísmo, isso se chama maturidade. E Deus criou o casamento para aperfeiçoar o nosso caráter. Como assim? Não tem nada mais óbvio, que o casamento, um lugar onde você vai precisar muitas vezes abrir mão das suas coisas, das suas vontades para fazer a vontade da pessoa. Quando você é solteiro, você faz a sua vontade. Depois que você é casado, aí qualquer coisa que você vai fazer, você vai pedir permissão. E ontem eu fui estacionar num lugar proibido, que era estacionamento de moto, mas eu falei assim: mas aqui não tem ninguém, não tem nenhuma moto, já é noite, já é tarde, não vai dar nada. A minha esposa falou: não estaciona aqui. Eu falei: sim, senhora. E saí dali. Por quê? Porque agora você tem pessoas que te ajudam, te auxiliam, te guiam, então isso aperfeiçoa o teu caráter e te ajuda a crescer como pessoa, para não fazer coisas erradas, para se dobrar às tuas vontades, para parecer cada vez mais com Cristo. E Romanos capítulo 12, versículo 9 diz: o amor deve ser sincero, odeiem o mal, apegue-se ao que é bom. Aí diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, ou seja, eu não faço mais as minhas vontades e por isso eu estou num lugar onde eu aprendo a amar. O casamento é a melhor ferramenta de Deus para que você tenha o caráter de Cristo. O casamento é a melhor ferramenta de Deus para você aprender a fazer tudo o que você precisa e não o que você quer. É a principal ferramenta. Agora, eu vou repetir aqui só para você lembrar. Primeiro, casamento é para gerar conexão entre o homem e a mulher. Casamento é para multiplicação. Casamento é para proteger as crianças. Casamento é para que você possa aperfeiçoar o seu caráter e se tornar mais semelhante a Jesus. E casamento é para construir a sociedade, Casamento, ele é a base da sociedade. Mesmo na Grécia Antiga, por exemplo, onde os homens... se você estudar um pouquinho de história, você já vai entender o que eu estou falando. Lá onde era uma sociedade com muita lascívia, com muita orgia, eles entendiam que o casamento entre homem e mulher e uma família estabilizada era o que dava crescimento econômico, social estável, inclusive de exército, para proteger a nação deles. Então é o fundamento. Irmão, isso daqui é história. Aonde você pegar
uma nação forte é porque existem famílias saudáveis e casamentos fortes. E aonde existem casamentos fracos, as nações elas se enfraquecem e se acabam. Se enfraquecem economicamente, né? O seu poderio termina. Então, isso daqui é história. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação e o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Lugares que têm um casamento forte e firme, a nação prospera, a nação cresce, né? E a última coisa que eu queria compartilhar com você, o casamento ele é uma reflexão da nossa união com Cristo, né? Deus ele fez isso como uma metáfora para mostrar aquilo que ele gostaria de viver quando Deus ele cria uma grande família para si e um dia ele vai se unir conosco. Então é uma metáfora de Jesus. E tem um texto que ele é muito profundo, que é de Efésios 5. Normalmente quando se fala sobre casamento se usa muito esse texto, né? Eu gostaria até de desmembrar o texto com você, mas eu não vou poder, mas eu quero ler. E gostaria que você prestasse muito atenção nesse texto, né? Provérbios 5, 25 diz assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, né? É muito mais um exemplo do que ensinar. Cristo amar a igreja é muito mais você observar do que você aprender através de palavras. E aí diz assim: da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então ele está usando Cristo como uma reflexão. Paulo está dizendo que da mesma maneira que Cristo amou a igreja, o marido ama a sua esposa, pois somos membros do seu corpo. E diz: por essa razão o homem deixará o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O casamento ele é imprescindível. Isso é mais do que eu estou falando. Isso é bíblico e é científico também, né? E não importa a opinião dos outros. O que importa é sempre aquilo que Deus diz. Eu gostaria de orar com você, né, que Deus restaure o seu casamento. Quem sabe você está passando por um momento difícil. Quem sabe na sua casa tem tido confusões, conflitos, brigas, contendas. Quem sabe você às vezes não tem vontade de voltar para casa. Você chega no final do dia, preferia ir para outro lugar. E talvez o problema é você, não é nem o seu marido. Talvez você precisa mudar. Mas o divórcio não é o caminho. E se você tem filhos, muito menos. Porque os seus filhos dependem de que você faça o seu casamento dar certo para que eles possam ser protegidos pela sua vida, né? Jesus ele fala que no céu não haveria casamento. Em 2 ocasiões Jesus ele disse: no céu não vai ter casamento. Mas por que no céu não vai ter casamento? Porque lá é um lugar perfeito. Lá a gente não precisa aperfeiçoar o nosso caráter. Lá a gente não precisa multiplicar. Lá a gente não precisa construir uma sociedade, né? Todas essas coisas que eu mencionei aqui, o porquê o casamento é tão importante nesse lugar, né? Mas aqui nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter, dar o braço a torcer, amar a pessoa, fazer a vontade, não sempre a nossa, mas, né, ser flexíveis. Às vezes, eu não posso mais ficar casado porque nós não somos mais compatíveis, então não vai dar certo. Não é uma questão de ser compatível, é uma questão de ser flexível. É uma questão de preferir ser feliz do que ter razão. Prefira ser feliz muitas vezes do que ter razão, do que está certo, né? Então nós devemos, a Bíblia diz, honrar o casamento. Honrar o casamento. Eu quero orar com você, né? Senhor Deus e Pai, eu oro, Pai, por cada casamento. Eu oro, Deus, que os casamentos, Pai, cresçam fortes nessa nação, cresçam fortes, Senhor, que os casamentos das pessoas que estão assistindo, que estão por um triz, pessoas que estão pensando em divórcio, pessoas que estão pensando em abandonar as suas famílias, pessoas que estão querendo deixar, Senhor, a sua casa, o seu lar, pessoas que estão pensando em adultério, infidelidade, que nesse momento, Senhor, apague da sua memória
todo pensamento pecaminoso e contrário à tua palavra, mas faça, Senhor, famílias bem estruturadas, fortes, famílias protegidas por teus princípios. Multiplica, Senhor, as famílias, que nós possamos ver dar luz a filhos e filhas que serão, Senhor, o futuro dessa nação, que serão, Senhor, professores, advogados, pastores, missionários, ministros do Evangelho. Pai, forma, Senhor, aqueles que estão solteiros, famílias fortes, famílias que permanecem, casamentos que vão até o final. Esse é o teu plano, é o plano original, foi o plano feito lá em Gênesis, lá no início, no princípio das coisas. O Senhor criou macho e fêmea para viverem junto, para serem felizes, para aperfeiçoarem o seu caráter, para se tornarem semelhante a Cristo, para que pudéssemos, Senhor, fazer uma nação forte e grande aqui no Brasil. Então, Senhor, cada um que assiste, que tenha casamento fortificado pelo teu Espírito Santo, coloca, Senhor, uma fortaleza ao redor desse casamento, que nada venha parar, Senhor, aquilo que tu começou a construir. Nenhum homem pode separar aquilo, Senhor, que tu uniu, que tu juntou. Senhor, se a pessoa acha que não está mais apaixonada, que ela possa entender que existe uma aliança, que não se trata da paixão, mas de um testamento, Pai, de que ela seria fiel e que ela cumpriria o seu papel até o final desse casamento, até o final desse matrimônio, sabendo, Senhor, pelo temor a Ti, não, Senhor, pelo temor dos homens, não, Senhor, se preocupando só consigo, mas também com outras pessoas. Eu abençoo o casamento de cada um que aqui está assistindo e que haja, Senhor, uma mudança de mentalidade em nome de Jesus, referente, Senhor, àquilo que Tu criou, e que esse casamento, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, que as pessoas vejam esses casamentos das pessoas que aqui assistem como algo que pode ser replicado, como um casamento feliz, um casamento incrível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido amado irmão, amanhã, 12h40, nós estaremos aqui novamente e nós vamos falar um pouco mais sobre casamento, então você pode compartilhar essa live, chamar alguém para assistir. Eu quero que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se precisa de oração, pode me chamar no privado, eu vou estar orando pela sua vida. Deus abençoe poderosamente o teu casamento. Amém? E aí essa série incrível, nós vamos ainda falar sobre casamento, sobre família e sobre amizades. E aí todo dia, 12h40, estamos aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe você do Facebook.